11 Introdução. O Experimento da Intenção não é um livro comum, e você não é um leitor comum. Este livro não tem fim, pois pretendo que você me ajude a finalizá-lo. Você não é apenas o público deste livro, é também um dos protagonistas, um membro fundamental de uma pesquisa na vanguarda da ciência. Você está prestes a embarcar no maior experimento da história de O Poder da Mente sobre a Matéria. O Experimento da Intenção é o primeiro livro vivo em 3 dimensões. Em certo sentido, este livro é um prelúdio, e seu conteúdo se estende muito além do momento da leitura da última página. No livro propriamente dito, você descobrirá evidências científicas da força de seus próprios pensamentos e será capaz de ampliar essas informações para testar outras possibilidades através de um experimento grupal ocorrendo em nível internacional, sob a direção de alguns dos mais respeitados cientistas na pesquisa da consciência. Em www.tententilnaexperimente.com, website de O Experimento da Intenção, você e todos os leitores poderão participar de experimentos à distância, cujos resultados serão colocados no site. Cada um de vocês se tornará um cientista no ponto central de um dos mais ousados experimentos jamais realizados. O experimento da intenção repousa numa premissa extravagante: o pensamento afeta a realidade física. Um material considerável de investigação da natureza da consciência, de pesquisas que vêm sendo realizadas há mais de 30 anos em prestigiosas instituições científicas em todo o mundo, mostra que os pensamentos são capazes de afetar tudo, desde as máquinas mais simples aos mais complexos seres vivos. Essa evidência sugere que as intenções e os pensamentos humanos são de fato alguma coisa física, com um extraordinário poder de mudar o mundo. Cada pensamento que temos é uma energia tangível com o poder de transformar. Um pensamento não é apenas uma coisa, um pensamento é uma coisa que influencia outras coisas. A ideia central, de que a consciência afeta a matéria, está no próprio âmago de uma diferença irreconciliável entre a visão de mundo oferecida pela física clássica, a ciência do grande mundo visível, e a da física quântica, que é a ciência dos componentes mais diminutos. Essa diferença diz respeito à própria natureza da matéria e como é possível promover mudanças na matéria. Toda a física clássica, e também toda a ciência, são derivadas das leis de movimento e gravidade desenvolvidas por Isaac Newton em seu livro Principia, publicado em 1687. As leis de Newton descrevem um universo em que todos os objetos se movem no espaço tridimensional de geometria e tempo, de acordo com certas leis fixas de movimento. A matéria é considerada inviolável e contida em si mesma, dentro de seus próprios limites fixos. Qualquer tipo de influência exige que algo físico seja feito com alguma outra coisa. Uma força ou colisão. Para modificar alguma coisa é preciso, basicamente, aquecê-la, queimá-la, congelá-la, deixá-la cair ou dar-lhe um bom empurrão. As leis de Newton, as grandes regras do jogo da ciência, como se referiu a elas o célebre físico Richard Feynman III e sua premissa central de que as coisas têm existência independente umas das outras, são a base da nossa visão filosófica do mundo. Acreditamos que toda a vida e sua intensa atividade prosseguem à nossa volta, não importa o que fazemos ou pensamos. Dormimos tranquilamente à noite, na certeza de que o universo não vai desaparecer quando fecharmos os olhos. 12 Todavia, essa visão arrumadinha do universo como uma coalição de objetos isolados, bem comportados foi derrubada no começo do século XX, quando os pioneiros da física quântica começaram a observar mais de perto o essencial da matéria. As partes mais minúsculas do universo,
aquelas muitas coisas que formam o grande mundo objetivo, não se comportavam nem um pouco conforme as regras conhecidas por aqueles cientistas. Existe um comportamento rebelde encapsulado numa coalição de ideias chamada Interpretação de Copenhague, a cidade onde o assertivo físico dinamarquês Niels Bohr e seu brilhante discípulo, o físico alemão Werner Heisenberg, formularam o significado provável de suas extraordinárias descobertas matemáticas. Bohr e Heisenberg perceberam que os átomos não são pequenos sistemas solares de bolas de bilhar, mas algo muito mais confuso. São minúsculas nuvens de probabilidade. Uma partícula subatômica não é uma coisa sólida e estável, ela existe simplesmente como um potencial de qualquer um de seus estados futuros, o que é conhecido pelos físicos como superposição, ou soma, de todas as probabilidades, como uma pessoa se vendo num salão coberto de espelhos. Uma das conclusões desses cientistas é o conceito de indeterminação, isto é, não se pode saber tudo sobre uma partícula subatômica ao mesmo tempo. Se você tiver informação sobre onde ela está, por exemplo, não pode ao mesmo tempo saber exatamente para onde ela está indo, nem a que velocidade. Eles dizem que uma partícula quântica é tanto partícula mesmo, uma coisa fixa, congelada, quanto uma onda, uma extensa região difusa de espaço e tempo, onde a partícula pode estar em qualquer ponto. E semelhante à descrição de uma pessoa abrangendo toda a rua em que ela mora. Suas conclusões sugerem que, em seu aspecto mais elementar, a matéria física não é sólida e estável. Na verdade, ainda não é coisa nenhuma. A realidade subatômica não se assemelha ao estado sólido e confiável descrito pela ciência clássica, mas a um prospecto efêmero de infinitas opções. Tão caprichosos pareciam os menores elementos da natureza, que os primeiros físicos quânticos tiveram que se contentar com uma aproximação rudimentar simbólica da verdade, uma série matemática de todas as possibilidades. No nível quântico, a realidade parecia uma gelatina sem forma. A teoria quântica desenvolvida por Bohr, Heisenberg e muitos outros atingiu a própria base da visão newtoniana da matéria como algo discreto e contido em si mesmo. Esses novos físicos sugerem que a matéria, fundamentalmente, não pode ser dividida em unidades com existência independente nem sequer pode ser totalmente descrita. As coisas não têm sentido isoladamente, só têm sentido numa rede de inter-relações dinâmicas. Esses pioneiros também descobriram a capacidade extraordinária das partículas quânticas de influenciar umas às outras, apesar da ausência de todas as coisas que os físicos entendem que são responsáveis pela influência, como, por exemplo, uma troca de forças ocorrendo a uma velocidade finita. Quando entram em contato, as partículas mantêm uma misteriosa influência remota entre si. As ações, como a orientação magnética, por exemplo, de uma partícula subatômica, influenciam instantaneamente outra partícula, por mais que estejam separadas. No nível subatômico, a mudança também resulta de trocas dinâmicas de energia. Esses pacotes de energia vibratória trocam constantemente energia entre si, para lá e para cá, por meio de partículas virtuais, como os passes de bola num jogo de basquete, num incessante ir e vir que produz uma camada básica incomensurável de energia no universo. 4. A matéria subatômica parece estar envolvida numa troca contínua de informação, produzindo um refinamento contínuo e uma sutil alteração. O universo não é um depósito de objetos estáticos, separados, mas um único organismo de campos de energia interconectados num constante estado de transformação. No nível infinitesimal, nosso mundo parece uma grande rede telefônica de informação quântica, com todas as suas partes componentes falando ao mesmo tempo.
13 é o único elemento que dissolve essa nuvem de probabilidades, tornando-a sólida e mensurável, é o envolvimento de um observador. No momento em que os cientistas decidiram fazer medições para observar mais de perto uma partícula subatômica, a entidade subatômica que só existia como puro potencial caiu num estado específico. Esses primeiros achados experimentais tiveram implicações profundas. De alguma forma, a consciência viva era a influência que dava a possibilidade de alguma coisa se tornar real. No momento em que observamos um elétron, ou fazemos uma medição, parece que ajudamos a determinar seu estado final. Isso sugere que o ingrediente mais essencial na criação do nosso universo é a consciência que o observa. Várias figuras centrais na física quântica argumentam que o universo é democrático e participativo, um esforço conjunto de observador e observado. 5. O efeito do observador na experimentação quântica levanta outra noção herética. A consciência viva é central nesse processo de transformação do mundo quântico, não construído, em algo semelhante à realidade do cotidiano. Isso sugere não apenas que o observador leva o observado à condição de ser, mas também que toda e qualquer coisa só existe no universo quando temos a percepção dela. Isso implica que a observação, o próprio envolvimento da consciência, coloca a gelatina na forma. Isso implica que a realidade não é fixa, e sim fluida ou imutável e, portanto, possivelmente aberta à influência. A ideia de que a consciência cria e, possivelmente, afeta o universo físico desafia também nossa visão atual da consciência, que derivou das teorias do filósofo do século XVII, René Descartes, a mente separada e diferente da matéria, e finalmente abrangeu o conceito de que a consciência é inteiramente gerada pelo cérebro e permanece presa no crânio. A maior parte dos físicos da atualidade não quer saber dessa charada central, as coisas grandes são separadas, mas seus minúsculos componentes estão em intercomunicação incessante e instantânea. Há meio século que os físicos aceitam, como se fosse muito razoável, que um elétron que se comporta de certo modo em nível subatômico se transmuta num comportamento clássico, ou seja, newtoniano, tão logo percebe que faz parte de um todo maior. Em geral, os cientistas deixaram de se preocupar com as complicadas questões levantadas pela física quântica e não respondidas pelos pioneiros. A física quântica opera matematicamente e oferece uma receita muito boa para lidar com o mundo subatômico. Ajudou a construir a bomba atômica e o raio laser, e a decodificar a natureza da radiação solar. Os físicos de hoje esquecem o efeito do observador. Eles se contentam com suas elegantes equações e ficam esperando uma teoria de tudo unificada, ou a descoberta de outras dimensões além das percebidas pelos humanos comuns, que poderá reunir todos esses achados contraditórios em uma única teoria centralizada. 30 anos atrás, e no entanto o resto da comunidade científica ficava repetindo o que sabia de cor, um pequeno grupo de cientistas de vanguarda, em respeitáveis universidades de todo o mundo, pararam para considerar as implicações metafísicas da interpretação de Copenhague e o efeito do observador. 6 Se a matéria é mutável e a consciência faz a matéria se tornar algo estável, é provável que a consciência possa conduzir as coisas para uma determinada direção. Suas investigações se reduziram a uma simples pergunta: se o ato da atenção afeta a matéria física, qual será o efeito da intenção, isto é, de tentar deliberadamente produzir uma mudança? No nosso ato de participar como observadores do mundo quântico, podemos não só criar, mas também influenciar. 7. Eles passaram a desenvolver e realizar experimentos, testando o que recebeu o canhestro. Rótulo de influência mental remota direcionada, ou psicocinese, ou resumidamente,
intenção, ou ainda intencionalidade. Numa definição acadêmica, a intenção é 14 caracterizada como um empleo deliberado para praticar uma ação que levará a um resultado desejado. 8 diferente de um desejo, que significa apenas focalizar um resultado, sem um plano deliberado para atingi-lo. Uma intenção é direcionada pelas próprias ações de quem a tem, exige algum raciocínio e o compromisso de realizar o que se propôs. A intenção implica um propósito, o entendimento de um plano de ação e um resultado planejado satisfatório. A cientista Marilyn Sklitz, vice-presidente de pesquisa e educação no Institute of Noetic Sciences e uma das pessoas engajadas nas primeiras investigações da influência remota, define intenção como a projeção da consciência, com propósito e eficácia, na direção de um objeto ou resultado. 9 Para influenciar a matéria física, o pensamento precisa estar altamente motivado e com um alvo bem definido. Numa série de experimentos notáveis, esses cientistas forneceram evidências de que direcionar certos pensamentos pode afetar o próprio corpo, objetos inanimados, praticamente todo tipo de coisas vivas, desde organismos unicelulares até seres humanos. Duas figuras importantes nesse pequeno subgrupo foram o ex-reitor de engenharia Robert Já, no laboratório da Princeton Engineering Anomalies Research, PEAR, da Universidade de Princeton, e sua colega Brenda Dunning, que criaram um sofisticado programa de pesquisa acadêmica calcado na ciência exata. Durante mais de 25 anos, Já e Dunning conduziram um que se tornou um esforço internacional maciço para quantificar a micropsico-cinese, o efeito da mente sobre geradores de eventos aleatórios, REGS Random Event Generators, que executam o equivalente eletrônico do século XXI a jogar uma moeda no cara ou coroa. O produto dessas máquinas, o equivalente computadorizado do cara ou coroa, é controlado por uma frequência aleatoriamente alternada de pulsos positivos e negativos. Como sua atividade é totalmente aleatória, eles produzem ou cara ou coroa em mais ou menos 50% das vezes, de acordo com as leis de probabilidade. A configuração mais comum dos experimentos com REG é uma tela de computador alternando aleatoriamente duas imagens fortes, por exemplo, cowboys e índios. Cada participante da pesquisa é colocado diante de um computador com a tarefa de influenciar a máquina para produzir mais vezes uma das imagens, como mais cowboys, por exemplo, depois tentar produzir mais imagens de índios, e por fim tentar não influenciar a máquina de nenhum modo. Depois de mais de 2,5 milhões de tentativas, Já e Dunning demonstraram que a intenção humana pode influenciar esses aparelhos eletrônicos na direção especificada 10 e seus resultados foram repetidos por 68 investigadores independentes. 11. Enquanto o PEAR se concentrava no efeito da mente sobre processos e objetos inanimados, vários outros cientistas faziam experimentos com o efeito da intenção sobre coisas vivas. Diversos pesquisadores demonstraram que a intenção humana pode afetar uma enorme variedade de sistemas vivos, bactérias, fungos, algas, piolhos, pintos, gerbos, ratos, gatos e cães. 12 Muitos desses experimentos foram também realizados com alvos humanos. Viu-se que a intenção afeta muitos processos biológicos do sujeito receptor, inclusive movimentos básicos do sistema motor, além do coração, olhos, cérebro e sistema respiratório. Até os animais mostrarem ter uma capacidade efetiva de atos intencionais. Num estudo criativo realizado por René Pelcagat, na Fundação ADIR, em Nantes, na França, uma galinha robô foi construída a partir de um gerador de eventos aleatórios móvel, que serviu de imprinting para um grupo de pintos recém-nascidos. A galinha robô foi colocada do lado de fora da gaiola dos pintos,
onde tinha ampla liberdade de movimentação, e seu trajeto era monitorado e registrado. A certa altura, ficou claro que a galinha robô se movimentava 2,5 vezes mais na direção dos pintos do que seria de se esperar. A suposta intenção dos pintos, isto é, seu desejo de ficar perto da mãe, parecia afetar a galinha robô, levando-a para perto da gaiola dos pintos. Em mais de 80 estudos semelhantes foi colocada uma vela acesa num gerador de eventos aleatórios móvel, e os pintinhos, que ficavam no escuro, 15 achavam a luz acolhedora e conseguiam influenciar o robô para que passasse mais tempo do que o normal junto à gaiola. 13 O maior e mais convincente em material de pesquisa foi reunido por William Braud, psicólogo e diretor de pesquisas na Mind Science Foundation, em San Antônio, no Texas, e mais tarde, no Institute of Transpersonal Psychology. Braud e seus colegas demonstraram que os pensamentos humanos podem afetar a direção em que os peixes nadam, os movimentos de pequenos roedores, como os gerbos, e a quebra de células. Em laboratório. 14. Braud também desenvolveu alguns dos primeiros estudos controlados da influência mental em seres humanos. Num grupo de pesquisa, Braud demonstrou que uma pessoa pode afetar o sistema nervoso autônomo, um mecanismo de luta ou fuga, de outra. 15 A atividade eletrodérmica, EDA Electrodermal Activity, é uma medida da resistência da pele, que mostra o estado de tensão de um indivíduo. Uma modificação na EDA ocorre geralmente quando a pessoa está sob grande tensão ou se sentindo desconfortável. 16 Estudo de Braud de assinatura testou o efeito sobre a EDA quando a pessoa está sendo observada, que é uma das maneiras mais simples de isolar o efeito da influência remota sobre um ser humano. Ele demonstrou repetidamente que as pessoas sofrem uma alteração inconsciente quando são observadas. 17 Talvez a área mais estudada da influência remota seja a cura à distância. Foram realizados cerca de 150 estudos, 18 com rigor científico variável, e um dos melhores foi conduzido pela Dr. Elizabeth Targ, já falecida. Nos anos 1980, no auge da epidemia da AIDS, ela desenvolveu 2 estudos engenhosos e altamente controlados, demonstrando que 40 curadores espalhados pelos Estados Unidos melhoraram a saúde de pacientes com AIDS em estado terminal, embora nunca tenham visto nem tido qualquer contato com esses pacientes. 19 Mesmo os experimentos mais rudimentares focalizando o poder da mente sóbria matéria têm obtido resultados espanto-SOS. Um dos primeiros abordou tentativas de influenciar jogos de dados. Até o momento, 73 estudos trataram dos esforços de 2.500 pessoas para influenciar mais de 2,5 milhões de lançamentos de dados, com um sucesso extraordinário. Quando esses estudos foram analisados em conjunto, mesmo descontando as diferenças de qualidade e os relatos seletivos, a razão de resulta dos casuais foi de IO 76, um seguido de 76 zeros, para 1,20. Houve também um material surpreendente sobre talheres entortados que ficou famoso nas demonstrações públicas de Uri Geller. John Wasted, professor no Birkbeck College, da Universidade de Londres, realizou esse teste com crianças, num experimento bastante criativo. Wasted pôs várias aves pendendo no teto e colocou crianças à distância de 1 a 3 metros da chave-alvo, de modo que não pudessem tocá-las. Em cada chave foi colocado um detector de tensão, que registrava num gráfico contínuo qualquer mudança ocorrida nas chaves. Wasted pediu às crianças para tentar entortar as chaves suspensas. Nas sessões, ele observou não só chaves balançando e algumas se quebrando, mas também enormes picos repentinos de voltagem,
com pulsos de mais de 10 volts, que era o limite do gráfico. Ainda mais impressionante foi quando as crianças receberam instruções para dirigir. A intenção é diversas chaves penduradas separadamente, e os gráficos de cada chave apresentaram registros simultâneos dos mesmos sinais, como se as chaves tivessem sido afetadas em grupo. 21 O mais extraordinário na maioria das pesquisas em psicocinese é que toda influência mental produz efeitos mensuráveis, seja qual for a distância entre o influenciador e o objeto, e seja qual for o ponto no tempo em que a intenção foi gerada. A julgar pelas evidências experimentais, o poder do pensamento transcende o tempo e o espaço. Quando esses revisionistas da ciência concluíram seu trabalho, rasgaram os manuais científicos e os espalharam aos quatro ventos. A mente parecia estar inextricavelmente conectada à matéria e ser de fato capaz de influenciá-la. A matéria física pode ser 16 influenciada, e até alterada de maneira irreversível, não apenas pela força, mas pelo simples ato de formular um pensamento. No entanto, as evidências trazidas por esses cientistas de vanguarda deixaram sem resposta três questões fundamentais. Qual é o mecanismo físico que permite ao pensamento afetar a realidade? No momento em que escrevo este livro, alguns estudos amplamente divulgados sobre oração em massa ainda não surtiram efeito. Existem certas condições, estados mentais preparatórios que podem ter mais sucesso que outros. Quanto poder tem o pensamento, para o bem ou para o mal? Quanto a nossa vida pode realmente mudar através do poder do pensamento? A maioria das descobertas iniciais sobre a consciência ocorreu há mais de 30 anos. As descobertas mais recentes na área da física quântica em laboratórios de todo o mundo trazem respostas a algumas dessas questões. Trazem evidências de que nosso mundo é altamente maleável, aberto a constante influência sutil. Pesquisas recentes demonstram que as coisas vivas são constantes transmissoras e receptoras de energia mensurável. Novos modelos retratam a consciência como uma entidade capaz de ultrapassar todos os limites físicos descritos até o momento. A intenção parece ser algo semelhante a uma antena, que provoca nas antenas de outras coisas no universo uma ressonância na mesma frequência. Os mais recentes estudos do efeito da mente sobre a matéria sugerem que a intenção tem efeitos variáveis, dependendo do estado do sujeito com a intenção, e do tempo e lugar em que ela se origina. A intenção já foi aplicada em muitos lugares para curar doenças, alterar processos físicos e influenciar eventos. Não é um dom especial, mas uma capacidade aprendida, que pode ser ensinada rapidamente. Na verdade, usamos a intenção em muitos aspectos da vida cotidiana. Muitas pesquisas sugerem que o poder de uma intenção é multiplicado em proporção ao número de pessoas com o mesmo pensamento no mesmo instante. 22. O experimento da intenção abrange três aspectos. O corpo principal, capítulos 1 a 12, é uma tentativa de sintetizar todas as evidências experimentais sobre a intenção numa teoria científica coerente de como a intenção funciona, como pode ser usada em nossa vida, e quais as condições que otimizam seu efeito. A segunda parte, capítulo 13, traz um esquema para se usar efetivamente a intenção na própria vida, com uma série de exercícios e recomendações para dar a partida. Essa parte é também um exercício na ciência de vanguarda. Como não sou especialista em potencial humano, este livro não é um manual de autoajuda, mas uma jornada de descobrimento. Tanto para mim como para você. Extrapolei esse esquema a partir de evidências científicas que descrevem as circunstâncias que geraram os resultados mais positivos nas experiências psicocinéticas em laboratório.
Sabemos com certeza que essas técnicas funcionaram bem em condições experimentais controladas, mas não posso garantir os mesmos resultados fora do laboratório. Ao usá-las, você estará realizando um experimento pessoal. A sessão final consiste em uma série de experimentos individuais e em grupo. O capítulo 14 esboça uma série de experimentos informais sobre o uso da intenção na vida cotidiana. Para seu uso individual. Esses mini-experimentos também são elementos da pesquisa. Você terá a oportunidade de colocá-los em nosso site e compartilhar suas experiências com outros leitores. Além dessas práticas individuais, desenvolvi uma série de experimentos com grandes grupos, para serem realizados pelos leitores deste livro, capítulo 15. Com a assistência de nossa equipe científica altamente especializada, o experimento da intenção irá conduzir periodicamente experimentos em larga escala para determinar se a intenção focalizada dos leitores produz um efeito em alvos cientificamente quantificáveis. Basta que você leia este livro, assimile seu conteúdo, entre no site www.tententionexperiment.com e, seguindo as instruções e exercícios na parte final do 17 livro, envie pensamentos altamente específicos quando e como forem descritos no site. O primeiro desses estudos é conduzido por Fritz Albert Popp, vice-presidente do International Institute of Biophysics in Neuss, na Alemanha, www.lifescientis.de, e sua equipe de 7 pessoas, pelo Dr. Gary Schwartz e seus colegas na Universidade do Arizona, em Tucson, e por Marilyn Sklitz e Dean Radin, do Institute of Noetic Sciences. Especialistas em websites colaboraram com nossa equipe científica no projeto de protocolos de acesso para podermos identificar quais as características de um grupo ou os aspectos de seus pensamentos que alcançam melhores resultados. Cada experimento tem um alvo selecionado, podendo ser uma coisa viva ou um conjunto cuja mudança causada pela intenção do grupo possa ser mensurada. Começamos com algas, o mais baixo dos sujeitos, ver capítulo 12, e nos experimentos seguintes passaremos a alvos vivos cada vez mais complexos. Nossos planos são ambiciosos. Queremos chegar a modificar vários males sociais. Um dos alvos humanos pode ser pacientes com ferimentos. E sabido e aceito que o índice de cura de ferimentos é quantificável e segue um padrão fixo. 23 Qualquer quebra dessa norma pode ser mensurada com precisão, demonstrando que há um efeito experimental. Nesse exemplo, nosso objetivo é determinar se a intenção do grupo causará a cura dos ferimentos com maior rapidez que a H habitual. Naturalmente, você não precisa participar dos nossos experimentos. Se não quiser se envolver, pode ler sobre os experimentos de outros e usar as informações para aplicar em sua vida particular. Por favor, não participe dos experimentos sem orientação prévia. Para se atingirem bons resultados, é preciso que você leia o livro e assimile totalmente seu conteúdo. As evidências experimentais sugerem que os mais eficientes têm a mente treinada, assim como os atletas trabalham seus músculos para maximizar as chances de sucesso. A fim de desencorajar a participação leviana, o site deste livro tem uma senha complicada, com algumas palavras e ideias tiradas do livro, que mudam ligeiramente a cada mês. Para tomar parte no experimento, você deve entrar com a senha e precisa ter lido e entendido o livro. O site www.tententionexperimente.com contém um relógio ajustado para a hora padrão da costa leste dos Estados Unidos e a hora de Greenwich. Em determinado momento de uma data específica, você receberá orientação para enviar uma intenção detalhada e cuidadosamente formulada, de acordo com o alvo escolhido.
Ao final do experimento, os resultados serão analisados e compilados por nossa equipe de cientistas, examinados por um especialista em estatística neutro, e divulgados no site nas próximas edições deste livro. Assim, o website será uma sequência viva deste livro que você tem nas mãos. Você só precisa consultar o site periodicamente para tomar conhecimento das datas dos experimentos. Centenas de estudos bem planejados de intenção grupal e influência mental remota alcançaram resultados significativos. No entanto, é possível que nossos experimentos não produzam efeitos demonstráveis, mensuráveis logo de início, e talvez nunca. Como cientistas respeitáveis e pesquisadores objetivos, temos o compromisso de divulgar os dados que obtemos. Como em toda a ciência, as falhas são instrutivas, servindo para aprimorar o experimento e as premissas em que se apoia. Ao ler este livro, tenha em mente que é um trabalho da ciência de vanguarda. A ciência é um processo interminável de auto-correção. As suposições inicialmente consideradas como fatos muitas vezes acabam sendo descartadas. Muitas, ou talvez a maioria das conclusões apresentadas neste livro, são passíveis de correção ou aprimoramento no futuro. Ao ler este livro e participar dos experimentos, você pode estar contribuindo para o conhecimento mundial, e possivelmente para uma mudança de paradigma no entendimento 18 de como nosso mundo funciona. De fato, o poder da intenção de massa pode ser a força definitiva para mudar a maré no sentido da restauração e da renovação do planeta. Combinada a centenas de milhares de outras, sua voz solitária, que hoje é uma nota mal audível, pode se transmutar numa estrondosa sinfonia. Minha motivação pessoal para escrever o experimento da intenção é dar testemunho da extraordinária natureza e poder da consciência. Talvez fique provado que basta um único pensamento coletivo bem direcionado para mudar o mundo.